Amados, o que está acontecendo? Aí depois vem para o gabinete pastoral: pastor, o que eu faço com meu filho? Está aí imerso nas drogas. O que eu faço com meu casamento? Desconexão emocional. Amados, as famílias disfuncionais da nossa geração é o retrato, o arquétipo perfeito dos deuses dessa cultura. Nenhum sucesso no mundo compensa o fracasso no lar. O sucesso que o mundo te dá de bandeja é reducionista. Ele te cobra o quê? O seu casamento, a vida espiritual de seus filhos. Amados, não negocie princípios, assuma a responsabilidade. Posso ouvir um amém? Eu não estou bravo. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 1. Faremos tanto a leitura quanto a exposição dos versos 46 ao 55, e faço na NAA, a Nova Almeida Atualizada, a mesma projetada à frente. Leiamos todos juntos, alto e bom tom. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência, para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Amém? Ainda em pé, curvem suas frontes e fechem seus olhos. Pai, nós somos gratos pela Tua santa palavra que está diante de nós, e nos debruçamos sobre ela nesta noite com a reverência que lhe é devida. A Bíblia é infalível, inerrante e plenamente suficiente para nós, e nós reafirmamos a nossa única regra de fé e prática, a revelação suficiente e fechada, completa da Tua palavra para as nossas vidas. Todavia, entendemos a necessidade imperativa de uma ação sobrenatural do Teu Espírito Santo em nós, desvendando os nossos olhos espirituais, para que sejamos capazes de contemplar as maravilhas da Tua lei que está diante de nós. Portanto, guia-nos a toda verdade, por amor do Teu próprio nome, Cristo Jesus. Amém. Pode ocupar seus assentos. O tema do meu sermão especial, Dia das Mães, é maternidade cristocêntrica. Vamos repetir juntos? Maternidade cristocêntrica. Após a anunciação, o momento em que Maria, ela recebe o anjo enviado pelo Senhor. Quem se lembra do nome do anjo? Qual era o nome do anjo? Gabriel. Maria, mãe de Jesus, imediatamente após a anunciação de que daria luz ao Filho de Deus, ela visita Isabel. Ela visita quem? De acordo com o texto, Lucas capítulo 1, Isabel era sua parenta. Tradicionalmente, reconhece-se primas
embora a palavra de Deus afirme apenas e somente que era sua parenta. Maria, mãe de Jesus, visita Isabel, sua parenta, e ao ouvir de Isabel, a sua parenta, a confirmação da anunciação do anjo, a promessa, ela irrompe em louvor, ela abre os céus em louvor. E o cântico registrado por Lucas, ele é profundamente enraizado no Antigo Testamento, especialmente em 1 Samuel capítulo 2, o cântico de Ana. Leia em casa depois 1 Samuel capítulo 2, quando Ana, outrora estéril, é agraciada com o seu filho. Como chamava o filho de Ana? Samuel. E ela consagra Samuel a Deus. A palavra de Deus diz que Ana irrompe no louvor, numa adoração semelhante, embora haja contrastes, há pontos de contato entre cântico de Ana e cântico de Maria. Então, o cântico registrado aqui por Lucas, ele é profundamente enraizado no Antigo Testamento. Não é uma poesia espontânea, sem conteúdo, é teologia cantada. Teologia cantada. Não existe música neutra, não existe neutralidade espiritual. Ou uma música glorifica a Deus, ou ela não glorifica a Deus. Maria é prova disso. Estamos vivendo um período conturbado da igreja contemporânea, em que as nossas músicas, e eu falo não sal da terra outro, mas a igreja, o cenário global, via de regra, as músicas têm um viés antropocêntrico, músicas que exaltam o homem, centram no homem, nas necessidades do homem, nos afetos e afeições do homem, nas experiências subjetivas do homem, e Deus em segundo plano. Todavia, música é teologia cantada. O objeto da nossa adoração é o Senhor e não o homem. A música, ela é cristocêntrica para ser bíblica. E o cântico de Maria é teologia cantada. Maria interpreta sua experiência à luz do drama, da história da redenção. A tese central do meu sermão nessa noite, eu gostaria que você lesse comigo, vamos juntos? A maternidade cristocêntrica se expressa em um coração saturado da palavra e centrado na glória de Deus. Mais uma vez, a maternidade cristocêntrica se expressa em um coração saturado da palavra e centrado na glória de Deus. Esta é a tese central de Lucas. Esta é a tese central do cântico de Maria. Diante desta introdução e contexto original, eu gostaria de vos apresentar nessa noite 5 aplicações pessoais dentro do contexto atual, não mais do contexto original de 2000 anos atrás, agora dentro do contexto atual, a transposição do texto, do seu contexto original para o contexto atual. Perceba que as aplicações emanam do texto, não é fruto da imaginação do homem, amém? Pregação expositiva, centralidade das Escrituras. Se não, vejamos a primeira aplicação, pessoal, leia comigo. Deus é o centro da alegria. Alto e bom tom mais uma vez. Deus é o centro da alegria. Olha como Maria inaugura o seu cântico. Vamos ler juntos mais uma vez? A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra
no fruto do seu ventre? Não, se alegra em quem? Em Deus. E quem é Deus? O Salvador de Maria. Eu posso ouvir um amém? Maria não se exalta, ela engrandece o Senhor. Sua alegria última está em Deus e não em si mesma. Maria rompe o silêncio e exalta ao Senhor, engrandece o seu nome, porque a sua alegria está em Deus e não em suas carências. A maternidade cristã, em primeiro lugar, não encontra sua identidade única, não encontra a sua realização última nos filhos, mas em Deus. A alegria não está na realização pessoal, mas na salvação que nós temos na pessoa, beleza e obra redentora de Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Portanto, aprendemos com Maria nessa noite, em primeiro lugar, que Deus é o centro da alegria. Quantos creem nessa verdade? O mundo ocidental transformou a alegria num sentimento volátil. A alegria à luz do ensino geral das Escrituras tem 3 elementos. Em primeiro lugar, a alegria é mandamento, é imperativo. Em segundo lugar, a alegria é ultra circunstancial, independe das circunstâncias, do cenário favorável. E em terceiro lugar, a alegria é cristocêntrica. A título de exemplo, Filipenses 4:4. Paulo diz: alegrem-se no Senhor. Outra vez os digo, alegrem-se sempre no Senhor. Em primeiro lugar, a alegria é um mandamento. A alegria para o crente não é uma opção, é uma ordenança, é um imperativo. Alegrem-se. Em segundo lugar, a alegria ela é ultra circunstancial. Alegrem-se sempre, independentemente das circunstâncias. E em terceiro lugar, a alegria ela é cristocêntrica. Alegrem-se sempre no Senhor. E Paulo não é redundante, ele reforça: outra vez vos digo, alegrem-se no Senhor. Posso ouvir um amém? A nossa alegria tem nome, a nossa alegria é uma pessoa, e o nome dela é Cristo Jesus. Você pode aplaudir o nome de Cristo Jesus nesta noite? Glória a Deus. A nossa alegria é Cristo Jesus. A alegria de Maria é Cristo Jesus. Cumpre deixar a igreja nessa noite uma nota teológica. Por qual motivo? Porque na tradição cristã, na história da igreja, afirmou-se erroneamente que Maria é corredentora no processo de salvação. Erro grave, reconhecido inclusive pelo próprio Papa, o Papa atual, Leão XIV, num documento oficial do Vaticano, datado de 7 de outubro de 2025, intitulado como Mater Populi Fidelis, nota doutrinal sobre alguns títulos marianos referidos à cooperação de Maria na obra da salvação. Vamos ler juntos a palavra do Papa? Vamos juntos? Vamos juntos, alto e bom tom? Levando em consideração a necessidade de explicar o papel subordinado de Maria a Cristo na obra da redenção, é sempre inoportuno o uso do título de corredentora para definir a cooperação de Maria. Este título corre o risco de obscurecer a única mediação salvífica de Cristo e, portanto, pode gerar confusão
e desequilíbrio na harmonia das verdades da fé cristã. Portanto, ao confessar Deus meu Salvador, Maria se coloca entre os que necessitam, carecem de redenção, afirmando em suas palavras que a salvação é obra exclusiva de Deus em Cristo Jesus. Portanto, Maria é bem-aventurada como participante da graça, não como agente da redenção. Amém? Então, há um único mediador entre Deus e os homens. Quem é? Cristo Jesus. E ele reivindica para si essa autoridade. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Está parecendo uma aula de teologia aqui, não está? Amados, essa é uma verdade que emerge das Sagradas Escrituras. A Igreja Católica Romana reconhece essa verdade teológica, embora a tradição e o magistério tenham, de forma equivocada, colocado Maria num papel de corredentora. Finalmente a Igreja Católica Romana dirimiu esta dúvida e firmou este tratado teológico Mater Populi Fidelis em outubro do ano passado, para que não haja mais debates. Amém? Portanto, em primeiro lugar, aprendemos com Maria que Deus é o centro da alegria. Deus é o centro da alegria e não o filho. Amém? Segunda aplicação para as nossas vidas, vamos ler juntos. A graça soberana alcança os soberbos. Amém? Alcança os orgulhosos. Amém? Não? A graça soberana alcança quem? Os humildes. Leia o versículo seguinte à frente. Porque contemplou na humildade da sua serva. Olha as palavras de Maria. Contemplou na humildade da sua serva. Preste atenção em mim agora. Deus não escolheu Maria por status, mas apesar da sua condição. A maternidade cristocêntrica é marcada por humildade. Deus age onde há dependência e não autossuficiência. Eu posso ouvir um amém? Amém? Há um princípio bíblico que emerge das Sagradas Escrituras, aqui neste mesmo livro, Lucas, capítulo 14, versículo 11. Vamos ler juntos, alto e bom tom? Porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Vamos mais uma vez? Porque todo que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Palavras de Cristo Jesus. Se você tem um Twitter, agora o X, tweeta essa frase, esse versículo, põe no story, marca a igreja. Todo que se exalta será humilhado, e que se humilha será. Olha como o Evangelho é contra a cultura. Olha como o Evangelho é contra-intuitivo. Olha como o Evangelho de Cristo Jesus é uma inversão da lógica humana. Enquanto nós estamos muitas vezes buscando projeção, fama, sucesso, exaltação, a palavra de Deus apresenta um outro lado, uma outra realidade, qual seja, aquele que se humilha, este será exaltado. Agora aquele que se exalta será humilhado. Então, em segundo lugar, a tela da segunda aplicação, por gentileza, vamos mais uma vez. A graça soberana alcança mais humildade no nosso meio, mais humildade no meu coração, mais humildade no seu coração, porque contemplou Deus
na humildade da serva Maria. Amém? Terceira aplicação para as nossas vidas, alto e bom tom, todos juntos. A misericórdia de Deus. Isso arrepia. A misericórdia de Deus é multigeracional. Leia o versículo seguinte à frente. A sua misericórdia vai de geração em geração. Vamos mais uma vez? A sua misericórdia vai de geração. Preste atenção em mim agora. A obra de Deus não é episódica, ela é pactual. Repito, a obra de Deus, em outra palavra, não é esporádica, eventual, acidental, episódica. A obra de Deus, ela é pactual, estabelecida dentro do pacto da aliança. Portanto, amados irmãos, em terceiro lugar, a maternidade cristã enxerga os filhos dentro da aliança. Repita comigo a palavra aliança. Aliança. Que aliança, Tito? A promessa de Deus que alcança gerações. E veremos na aplicação final, número 5, a aliança estabelecida com Deus, de Deus com o homem. Amados, portanto, em terceiro lugar, a misericórdia que está sobre a sua vida atravessa gerações. Você crê nessa verdade? Para corroborar esta tese, embora seja suficiente a afirmação de Lucas, eu convido você a ler comigo Salmos 103, versículos 17 e 18, alto e bom tom. Vamos juntos? Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Qual é a condição desta bênção multigeracional? Aqueles que guardam a sua aliança e aqueles que se lembram dos seus preceitos. Apenas se lembram da palavra de Deus? Não. E os cumprem. Vamos ler o versículo 18 novamente? Para os que, vamos juntos? Para com os que guardam a sua aliança e para os que se lembram dos seus preceitos. E os cumprem. Há um compromisso, há um chamado à responsabilidade. Um outro salmo diz isso, em outras palavras: guardei a tua palavra no meu coração. Por qual motivo? Para não pecar contra ti. Posso ouvir um amém? Portanto, amados irmãos, a misericórdia de Deus que está sobre a sua vida, ela atravessa gerações. Ela atravessa gerações. Amém? Ela não se exaure, ela não se esgota, ela não se cumpre plenamente em você, mas ela é multigeracional. A sua misericórdia, de acordo com o texto, vai de geração a geração. Amém? Amém, glória a Deus. Quarta e penúltima aplicação para as nossas vidas. Vamos ler juntos, alto e bom tom. Deus resiste aos soberbos e exalta os humildes. Que verdade bíblica. Revisitamos esse tema agora. Aqui há uma inversão radical de valores. Há o que, igreja? Há o que? Inversão radical de valores. A maternidade cristocêntrica formam filhos que não se curvam à lógica do mundo, status,
poder, aparência, mas a lógica do reino de Deus. Amém? Olha a responsabilidade que recai sobre você, mãe. Olha a responsabilidade que recai sobre você, pai. Olha o que diz o texto à frente, vamos ler juntos. Derrubou do seu trono os poderosos. Vamos mais uma vez. Derrubou do seu trono. Não está escrito errado. Derribou nas versões mais ortodoxas, nas versões mais clássicas. Podemos falar derrubou. Derrubou do seu trono os poderosos. Amados, há uma inversão radical de valores. A paternidade, pais presentes, a maternidade, especialmente nessa noite, cristocêntrica, formam filhos que não se curvam à lógica do mundo, a lógica que governa esse mundo, o dinheiro, o sexo e o poder, mas a lógica do reino de Deus. Amém? Você tem exercido esse papel teológico de formação espiritual da vida dos seus filhos, ou tem delegado? Um retrato da nossa cultura. Escola de tempo integral. Você vai para a escola, deixa seu filho às 7 da manhã e vai buscar no final do dia. Aí chega em casa, tem uma babá esperando. Ou quando não tem uma babá, tem uma tela. É mentira? Estou falando aqui? Há um streaming, há um desenho, e os nossos filhos estão de forma inconsciente, mas intencional pela cultura, sendo formados, amoldados aos padrões desse mundo. Sabia disso? Estamos terceirizando a criação dos nossos filhos. A formação bíblico-teológica dos nossos filhos não é papel último do kids da igreja. Há crianças aqui que o único contato que tem com a palavra de Deus, 90 minutos de kids por semana na igreja. Misericórdia, amados. Misericórdia. Cadê o culto doméstico? Eu, Tito, meu irmão Timóteo, que fez a generosidade e fidelidade aqui, nós somos frutos de culto doméstico. Meu pai desligava a televisão. Cadê meu pai? Meus pais, ficam em pé por gentileza, para que a igreja possa conhecê-los. Desligavam a televisão. Vai começar o culto. Um prega, outro ora e o outro canta. Qual que é o resultado disso? Um filho pastor dessa igreja e o outro presbítero. Para a glória deles? Não, para a glória de Deus. Eles cumpriram o papel bíblico deles. A responsabilidade é nossa. Eu tenho 3 filhas em casa. Eu não estou falando de algo que eu não sei, que eu não vivo. Eu conheço os seus desafios. Eu conheço as suas dores. Eu também trabalho, eu também tenho atividade fora da igreja, ainda em curso, por algum tempo. Amados, eu também tenho que atender pessoas. Eu também viajo e toda semana. Aliás, essa semana eu estarei com as famílias de Santa Rita. Cadê as famílias de Santa Rita? Glória a Deus, Deus abençoe. Na casa da Ana Flávia. Fica em pé aí, Ana Flávia. Você de Santa Rita, procure a Ana Flávia após o culto. A nossa célula em Santa Rita, Sapucaí. Iremos com umas 40 pessoas para a sua casa. Amém? Pode sentar. Brincadeira, Ana Flávia. Amados, olha a importância do culto doméstico. Olha a importância de participar de uma célula, de um pequeno grupo. Aí eu olho para os retratos dos nossos 10 pequenos grupos espalhados na cidade, Turvolândia, Santa Rita. Às vezes 10, às vezes 12 pessoas. Aí eu olho o status do WhatsApp, Instagram, Facebook, jogo lá no Manduzão, do Pousão. Está todo mundo lá. Amados, o que está acontecendo? Aí depois vem para o gabinete pastoral. Pastor, o que eu faço com meu filho?
está aí imerso nas drogas. O que eu faço no meu casamento? Desconexão emocional. Amados, as famílias disfuncionais da nossa geração é o retrato, o arquétipo perfeito dos deuses dessa cultura. Nenhum sucesso no mundo compensa o fracasso no lar. O sucesso que o mundo te dá de bandeja é reducionista. Ele te cobra o quê? O seu casamento, a vida espiritual de seus filhos. Amados, não negocie princípios, assuma a responsabilidade. Posso ouvir um amém? Eu não estou bravo. Amém? Amém? Então Deus resiste aos soberbos e exalta os humildes. Deus exalta os humildes. Há um outro texto na Bíblia, Lívia Medeiros Iglesias Amaral, por gentileza, Tiago capítulo 4, versículo 6, vamos juntos? Mas Ele nos dá cada vez mais graça, por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça. Pode aplaudir o Senhor nessa noite? Glória a Deus. Em último lugar, quinta aplicação, vamos juntos? Fidelidade, vamos juntos? Quinta aplicação, fidelidade de Deus, sua promessa redentiva. Maria termina o seu cântico de forma gloriosa, palavras finais, vamos ler juntos à frente? Como prometer, vamos juntos? Como prometera a nossos pais, Abraão. Este é o clímax, o ponto alto do sermão. A fidelidade de Deus, a sua promessa redentiva. A fidelidade não é sobre Maria, não é sobre José, não é sobre Isabel, não é sobre João Batista, é sobre o drama da redenção. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Cristo, é sobre a fidelidade de Deus, a sua promessa redentiva. Tem uma tela à frente agora, Maria conecta, vamos juntos? Maria conecta a sua experiência, a aliança abrâmica. O que ela canta é o cumprimento de uma promessa antiga, que agora se realiza em Cristo. Vamos juntos? Gênesis capítulo 12, versículo 3. Qual foi a promessa que Deus fez a Abraão, quando tirou aquele homem anônimo, desconhecido, daquela terra distante, chamada Ur dos Caldeus, e diz para aquele homem assim, vamos juntos? Em ti serão benditas todas. Então a promessa de Deus é sobre Abraão, o plano, o drama da redenção é sobre Abraão. Não, em ti serão benditas quem? Todas as famílias. Onde está o cumprimento dessa promessa? Vamos ler juntos Gálatas capítulo 3, versículo 16. As promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência, e a descendência é Cristo Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Quer dizer que a Bíblia conta a história de uma única família, Tito? Sim. Todas as famílias periféricas compõem um drama final da redenção da família de Cristo Jesus. Leia, por exemplo, a genealogia de Jesus em Mateus capítulo 1, versículo 17. De sorte que de Abraão a Davi são 14 gerações, de Davi até o exílio na Babilônia, mais 14 gerações, e o exílio da Babilônia até o cumprimento em Cristo Jesus, mais
14 gerações, Mateus capítulo 1, versículo 17. Portanto, Cristo Jesus é o descendente de Abraão, por meio de quem todas as famílias da terra são abençoadas. Você pode aplaudir mais uma vez o Senhor? Glória a Deus. Volta à tela da aplicação 5. Portanto, amados irmãos, em quinto e último lugar, enquanto a banda sobe, fidelidade de Deus à sua promessa redentiva. A maternidade cristã, ela não é apenas e somente prática, ela é o que? Teologicamente informada. Ela se ancora onde? Na fidelidade histórica de Deus, que cumpre cabalmente a sua promessa na pessoa, beleza e obra redentora de Cristo Jesus. Não é sobre Abraão, não é sobre Maria, não é sobre mim, não é sobre nós. O drama da redenção é sobre Cristo Jesus e mais ninguém. A Ele seja a honra, a glória e o poder para todos os séculos. Amém. Coloque esse pé no seu lugar. Eu preparei uma declaração de compromisso. Eu preparei o quê? Apague as luzes do auditório. Amados, eu convido a igreja agora a recitar de forma cuidadosa. Amados, sabe aquele chocolate maravilhoso, o seu chocolate preferido, que você espera derreter na boca? A temperatura da boca, papilas degustivas da sua língua em contato com o chocolate cremoso, começa aquele processo que ele derrete. Algumas pessoas sentiram até o sabor, né? Não é qualquer chocolate, é um Lindt, é um chocolate suíço. Amados, é isso. Este é o clímax, o ponto alto, a parte mais importante. Vamos degustar espiritualmente cada uma das realidades espirituais que agora começam a amalgamar no nosso ser. Essas verdades cristocêntricas, canalizadas pelo Espírito Santo de Deus em nós. Se coloque no lugar de Maria, ao receber a anunciação. Aquela mulher virgem, aquela mulher insignificante na sua cultura, aquela mulher prometida em casamento, num cenário absolutamente hostil, improvável, perplexo, está diante do anjo Gabriel. E naquele momento que ela recebe a anunciação de que daria à luz a um filho, o Filho de Deus, o Messias, a promessa de Deus feita a Abraão, que se estendeu a Davi, até o cumprimento em Cristo Jesus, ela irrompe num cântico de adoração. Alto e bom tom, a leitura cuidadosa, internalizando, encarnando cada uma dessas verdades cristocêntricas. Vamos juntos? Confiamos na soberania absoluta de Deus, que governa a história e cumpre as suas promessas em Cristo. Rejeitamos toda forma de autossuficiência, toda forma, falsa segurança que não procede do Senhor. Reconhecemos que somente Deus salva, exalta os humildes e sustenta o seu povo pela graça. Renovamos nossa fé na palavra que não falha, nossa esperança no Deus da aliança. Submetemos
nossos lares, nossos filhos, nosso futuro ao governo soberano de Deus. Alinhamos nosso coração à sua vontade, confiamos na sua misericórdia que atravessa gerações. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Só lhe Deus.